Olá, meus amigos, eu sou o André Ariovaldo e hoje estaremos conversando o assunto anatomia oculta, o que morre em nós e o que não morre. Lembrando que este é um dos assuntos abordados no curso sobre autoconhecimento, descobrindo o seu verdadeiro valor. E você pode levar um seminário a respeito deste curso em sua casa espírita, totalmente gratuito. Basta enviar-nos um e-mail em contato@andreariovaldo.com.br ou então acessa o nosso site, o www.andreariovaldo.com.br. Na constituição básica do espírito encarnado, nós temos um corpo físico, o corpo perispiritual, o fluido vital ou princípio vital, e o espírito, que é o princípio inteligente do universo. No caso do corpo físico, ele é formado de massa, ossos e líquidos, e é o veículo de atuação do espírito nele encarnado. Então, este corpo físico, formado de massa, a carne, os músculos, né? Os ossos e líquidos, como o sangue, a urina, o suor, ele é o nosso veículo de atuação. É ele que recebe os nossos impulsos, a nossa vontade, a nossa inteligência e as nossas sensibilidades. Na questão de número 22A de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? Os espíritos dizem que a matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, quando estamos encarnados, podemos imaginar que estamos escravizados neste corpo físico. Quando o espírito mergulha em um novo corpo de carne, ele perde grande parte das suas faculdades, da sua liberdade de ação. E isto acaba sendo uma verdadeira escravidão. Por isso que os espíritos dizem que é um liame que escraviza o espírito nele encarnado. E é também um instrumento que o espírito usa e sobre o qual ele exerce a sua ação. Né? Imagine uma enxada. Você usa uma enxada e exerce a sua ação sobre essa enxada. O corpo físico da mesma forma. Você usa esse corpo físico, habita este corpo físico e utiliza este corpo físico exercendo a sua vontade sobre ele. Então você mexe as suas mãos para a direita, para a esquerda, você olha para onde você quer, você ouve as coisas que lhe interessam, sempre exercendo a ação da sua vontade sobre este corpo físico e ele obedecendo a estes impulsos da vontade do espírito nele escravizado. A matéria forma a matéria. Em João 3,6 diz o seguinte, que o que é nascido da carne é carne. Então, diariamente, toneladas e mais toneladas de carne humana são depositadas no laboratório terreno. Quando esses corpos são colocados, enterrados na terra, eles vão se decompor. E se decompondo, os elementos que o formavam vão cair no solo, vão cair na água, vão para o ar. Então, baseado nesse princípio, nós nos alimentamos dos nossos antepassados, bebemos os nossos antepassados, respiramos os nossos antepassados, porque a matéria forma a matéria. Não existe Deus senão o homem. Isso é colocado por Raul Seixas. Quem curte Raul vai reconhecer esta frase, melhor dizendo. Está na música Sociedade Alternativa. Quando eu peguei esta frase, inicialmente eu achei que Raul havia errado ao colocar que não existe Deus se não for o homem. Mas, na Gênese de Allan Kardec, os espíritos afirmam a mesma coisa, naturalmente que com outras palavras. Mas eles afirmam que se não fosse pelo espírito, Deus não haveria razão de existir. Tendo aqui a questão da palavra homem, vamos imaginar que homem seria o espírito e não o corpo físico em si. Se não fosse o espírito, o princípio inteligente do universo, de nada valeria Deus existir, com perdão até da palavra, da pronúncia, pois seria
absurdo você imaginar que o poder supremo do universo estivesse reinando apenas sobre a matéria. Então, Deus existe para os espíritos e é o poder supremo do universo, né? O corpo físico, então, está sujeito ao tempo. Ele nasce, cresce e morre. Ele está sujeito a esta linha de tempo, a linha horizontal da vida. Ele tem um início, um meio de ação e um fim. Quando ele morre, ele se decompõe, vai formar outros corpos, né? E assim vai, na sequência, dando vida física a outros seres. No caso do corpo perispiritual, o perispírito ele é o invólucro semimaterial do espírito. No caso dos encarnados, ele serve de laço intermediário entre o espírito e a matéria. No caso dos espíritos errantes ou desencarnados, ele constitui o corpo fluídico dos espíritos. Então, entendamos. Serve de laço intermediário entre o espírito e a matéria. Sem o corpo perispiritual, o espírito não poderia habitar o corpo material. Ele necessita do perispírito, que é semimaterial, ou seja, ele é intermediário, pois possui tanto da matéria como do espírito. Ele possui os dois elementos ao mesmo tempo. Então, sendo semimaterial, ele consegue formar um laço de intermediário, uma ponte de contato. Imagine, por exemplo, a luz, tá? A lâmpada em si e o fio elétrico. A luz é o espírito, mas para que essa luz possa chegar até a lâmpada, ela precisa de um fio condutor, que é o perispírito. Então, quando o perispírito serve de intermediário, o espírito consegue habitar a matéria, o corpo físico. Já no caso dos espíritos errantes ou espíritos desencarnados, ele constitui o corpo fluídico dos espíritos. Na questão de número 284 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como podem os espíritos que já atingiram um grau superior de evolução constatarem a sua individualidade. E os espíritos afirmam que constatam pelo corpo perispiritual. O corpo perispiritual é inseparável do espírito. Ele sofre transformações de acordo com os fluidos ambientais, ou seja, o corpo perispiritual que utilizamos para habitar a Terra não é compatível com o corpo espiritual que os espíritos utilizam para viverem no mundo extrafísico, ou então para viverem em outros mundos, pois não é apenas a Terra que é habitada. Ou seja, independente do grau em que o espírito se encontre, ele está sempre revestido de um envoltório fluídico, semimaterial, que lhe serve de instrumento de ação. Sempre o espírito está envolvido de um corpo semimaterial ou perispírito que se eteriza à medida em que ele avança na hierarquia espiritual. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão de número 186, e também em O Livro dos Médiuns, no capítulo 2º, no livro 2º, no item 255.